Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom pessoal, trataremos sobre a primeira fase, que foi de 1939 a 1941. Bom pessoal, a Segunda Guerra Mundial ela é dividida em dois momentos. A primeira fase, que é marcada de 1939 a 1941, ela tem como as principais características a rápida e eficiência ofensiva alemã com a ocupação de vários países pelas forças nazistas. A segunda fase, que vai de 1942 a 1945, ela é marcada pela entrada da União Soviética e depois dos Estados Unidos na guerra e pela internacionalização do conflito, com a formação de dois grandes blocos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. Essa fase terminou com a vitória dos aliados. Bom, pessoal, a ofensiva alemã, que foi de 39 a 1941, a gente tem que destacar os principais movimentos nesse tabuleiro de xadrez. Os primeiros anos de guerra caracterizaram-se pela rápida ofensiva das forças nazistas. Foi a chamada Guerra Relâmpago, sobre as linhas de defesa adversárias. Essa estratégia foi utilizada pelo avanço veloz de veículos blindados apoiados por bombardeios da Força Aérea Alemã e a chegada por último das tropas de ocupação que consolidavam a vitória nazista. Com a nova estratégia, os exércitos alemães, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente os seguintes países: a Dinamarca, de 9 de abril de 1940, depois a Holanda, em 15 de maio de 1940, a Bélgica, no mesmo mês, dia 28 de maio de 1940, depois no mês seguinte, a conquista da Noruega e da França. Pois bem, pessoal, outra questão muito interessante da gente poder ver durante esse período foi, por exemplo, a questão dos combates na Inglaterra e na África. No dia 3 de junho de 1940, o governo da Itália declarou guerra à Inglaterra e à França, entrando no conflito do lado alemão. Dias depois ocorreria a rendição francesa. Historiadores consideram que, se descontarmos os países neutros europeus, que foi Irlanda, Portugal e Espanha, é possível dizer que na Europa Ocidental restavam principalmente as forças da Inglaterra como grandes adversárias dos nazistas. Desde maio de 1940, o governo britânico era chefiado por Churchill, que liderou o país durante a guerra. Ao assumir o governo, Churchill declarou: "Só tenho para oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Temos perante nós longos meses de luta e sofrimento." Bombardeados violentamente dia e noite, os ingleses resistiam aos ataques comandados pelos nazistas. Na Batalha da Inglaterra, a aviação inglesa conseguiu rechaçar os ataques das forças aéreas alemãs. No norte da África, entretanto, tropas alemãs e italianas comandadas pelo general Rommel da Afrika Korps, que era um corpo expedicionário alemão na África, obtiveram grandes vitórias significativas sobre os ingleses, ameaçando a dominação britânica sobre o Egito. Bom, se tratando da resistência europeia, pessoal, vamos ver o seguinte: para se opor ao governo do general Marechal Pétain, considerado colaboracionista, formou-se uma organização, a organização chamada França Livre, liderada por Charles de Gaulle, que representava as forças de resistência francesa no exílio. Instalando em Londres, o general de Gaulle conclamava os franceses por meio da rádio britânica BBC a lutar internamente contra a ocupação nazista. Também reuniu forças militares francesas sediadas no exterior, como uma legião estrangeira, para participar de algumas batalhas. Assim, aos poucos e em épocas diferentes, organizaram-se as diversas formas de resistência à dominação nazista nos países europeus ocupados pelo exército alemão. Ocorreram desde manifestações pacíficas e espontâneas da população, como dos dinamarqueses que se retiravam dos bares assim que entrava um militar alemão, até a formação de milícias armadas para lutar diretamente contra os nazistas. Em diversos lugares, a resistência armada, agindo na clandestinidade, procurava, por exemplo, destruir instalações alemãs por meio da sabotagem guerrilhas, ações estas que eram realizadas por pequenas tropas que utilizavam emboscadas.
Bom, pessoal, e ainda no ano de 1941, a gente tem que prestar atenção em dois momentos chaves. Bom, primeiramente foi a invasão alemã à União Soviética. No dia 22 de junho, rompendo acordos anteriores, as tropas alemãs invadiram a União Soviética, o que motivou a reação militar soviética contra os nazistas. E também um ataque japonês a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro, pressionados pelos embargos econômicos e de fortalecimento de petróleo por parte do governo dos Estados Unidos. Os japoneses atacaram a base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a declaração de guerra contra o Japão. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é só. Eu volto depois para falar um pouco mais sobre a segunda fase da Segunda Guerra Mundial. Abraços a todos.